Olá, a partir de hoje a gente tem novidade aqui no Fórum. Começa uma fase muito especial no programa, a estreia de quadros e abordagens diferentes. E o cenário, como você pode ver, também mudou. A partir dessa edição, os assuntos que nós vamos debater aqui no estúdio da TV Justiça vão contar com a participação de um especialista ligado ao tema e de um profissional do universo jurídico. Tudo para que você entenda melhor como o assunto que a gente discute faz parte do seu dia a dia. Para ilustrar melhor a nossa conversa, a gente tem mais vídeos, relembra histórias que outros programas da TV Justiça já mostraram sobre o assunto em debate e tem um quadro especial que deixa claro a relação do tema do programa com o universo jurídico. É o quadro Olha o Direito Aí. Daqui a pouquinho você confere essa novidade na íntegra. Seja bem-vindo, então, ao novo Fórum, um espaço de diálogo entre o direito e as diferentes áreas do conhecimento. Bem, essa estreia que você está acompanhando é no comecinho de maio, certo? Para marcar então o mês que homenageia as mães, a gente conversa hoje sobre partos. E já que o novo fórum é um espaço multidisciplinar, como já foi dito no comecinho do programa, a gente recebe aqui no estúdio uma médica, a Daphne Ratner. Ela também é presidente da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, a REUNA. Já o especialista em direito que conversa comigo e com a doutora Daphne é o advogado Raul Canal. E você sabe o que a nossa legislação fala sobre partos? Qual é a relação desse tema com o universo jurídico? Veja no nosso quadro Olha o Direito Aí. Atualizada em 2005, a Lei 8.080 de 1990 define que os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante o parto. Além disso, deixa claro que esse acompanhante será indicado pela parturiente. 2 anos depois, em 2007, outra lei fixou que toda gestante assistida pelo SUS tem direito ao conhecimento e à vinculação prévia à maternidade na qual será realizado o seu parto. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no Fórum. Eu começo uma pergunta que é polêmica, que a gente vira e mexe fala sobre isso. Por que tanta cesárea no Brasil, Daphne? Eu acho que o problema mais sério que nós temos no nosso país foi o modelo de assistência que a gente adotou. Em vez de adotar modelos que respeitam a fisiologia do parto, nós nos entusiasmamos com o modelo americano, que é centrado no médico e no uso intensivo de tecnologia e de intervenções. Então, o parto normal é um parto que tem excesso de intervenções, amniotomia, episiotomia, indução, ocitocina e outras que já deveriam ter sido abandonadas, mas continuam a ser adotadas no Brasil. Então, temos um excesso de médicos no modelo que não inclui como os modelos bem-sucedidos enfermeiras obstétricas e obstetrizes. E nesse modelo de excesso de intervenções acaba se tornando mais simples e mais conveniente fazer cesárea. Esse modelo não é típico do Brasil. Outros países latino-americanos e mesmo a Itália, a China, têm se preocupado com excesso de cesáreas. Mas, efetivamente, no Brasil foi onde esse modelo emplacou melhor. Concorda, Raul? O que precisa fazer? O sistema está errado mesmo? Eu concordo plenamente e certamente o ponto-chave seja a conveniência. A conveniência sobre todos os seus aspectos, né? É mais conveniente fazer uma lipoaspiração do que malhar 6 meses, 1 ano na academia e fazer dieta, né? É muito mais fácil a lipoaspiração. Pela legislação e cientificamente, há 3 hipóteses do parto cesariana. Quando há risco de vida para o bebê, para a parturiente ou quando a parturiente assim optar. Hoje no Brasil, a parturiente ela tem 3 diplomas legais que asseguram esse direito. O próprio Código de Ética Médica, o Código do Consumidor e o Código Civil, no seu artigo 15, assegura ao paciente escolher a metodologia terapêutica, se ele quer a via normal ou a via cirúrgica, né? Então, é um direito dela escolher. O que ocorre é que, normalmente, a paciente é induzida ao longo do pré-natal ou até pelas conveniências sociais a optar pela cesariana. É menos doloroso, é mais rápido, você escolhe o dia, a data, o local, não é surpreendido numa situação de inconveniência social. Então, tudo isso conveniente para o paciente e para o médico também. Você tem o viés econômico.
no plano de saúde, na saúde suplementar, o plano de saúde paga em média um ticket de R$300 a R$500 por um parto normal, que pode durar de 10, 12, 18, 20 horas ou mais. Na cesariana paga R$700 e apenas 1 hora de trabalho. Então, todas essas conveniências, e o médico não sacrifica a madrugada, o final de semana, o feriado dele ou o próprio consultório. Você quer complementar, né, Daphne? Eu quero, porque ele falou que é mais conveniente para a mulher, é mais conveniente para o profissional e o bebê. Ora, Ninguém ouve ele. Ninguém ouve. Esperou 9 meses para nascer o bebê. Só que o bebê, se você agenda uma cesárea, levando em conta outras conveniências que não sejam, está bem na hora de nascer e o bebê está maduro para nascer, ele sai do ventre da mãe, que é bem quentinho e que garante todas as necessidades dele de nutrição, de sais minerais e de tudo. Ele sai para fora, ele tem o trabalho de ter que respirar, de ter que se alimentar e muitas vezes ele não está preparado para isso. Então ele vai terminar o amadurecimento pulmonar dele numa UTI dentro de uma incubadora. E a gente já tem dados que quando você respeita mais a fisiologia do parto, você deixa progredir e nascer naturalmente, o uso de UTI neonatal é bem menor. Então veja, um bebê, quando sai, o mais bacana, o ideal é que ele vá para o colinho da mamãe, do papai, no bem bom, o aquecimento. E numa cesárea, isso acaba sendo postergado. A gente sabe que a hora do nascimento é a hora dourada. A primeira hora é onde o bebê vai fazer a vinculação com a mãe, vai se reconhecer, olho no olho. Puxa, é por você que eu esperei 9 meses. E o bebê, eu te escutava, né? Reconhece. E naquela hora, que é uma hora assim, o bebê sai do ventre completamente virgem, ele não conhece nada daqui fora. Se a primeira experiência que ele tem é o aconchego, o colo da mãe, o calor e a amorosidade, imagina o que vai acontecer. Ele vai dizer assim, puxa, o mundo aqui fora é bacana. Agora, se a primeira coisa que acontece é tirar ele de uma evolução natural e de chegar no momento dele e dizer assim, cara, agora você vem aqui para fora, vai ser obrigado a respirar, vai para a UTI, colinho da mamãe só depois que você amadurecer. Veja, você está criando um clima para o bebê de estranheza. Ele não está sendo acolhido neste país novo que é o mundo de fora, né? E isso você pode estar criando problemas que vão se refletir no futuro. Tem psicólogos trabalhando a ideia de que a violência ocorrida no momento do parto, sendo a primeira experiência que imprime na criança a característica, o mundo aqui fora, faz com que você precise usar toda a tua adrenalina para se defender, que tem gerado uma violência maior na sociedade hoje em dia. Então, o momento do nascimento, ele é mágico nisso que pode estar determinando algumas características da relação daquela criança com o meio externo que vão marcar ela para o restante da vida. Você falava em dados aí e a gente tem mais algumas informações sobre esse assunto. Veja aí. Os números mais recentes mostram que 55% dos bebês nascem por meio de cesáreas no Brasil, quase 4 vezes mais do que a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de 15% dos partos. Em contrapartida, o número de cesarianas diminuiu em 2015, ano em que esses dados foram coletados e consolidados. Foram 3 milhões de partos nesse período e uma queda de 1,5%, a primeira diminuição em 15 anos. Raul, esse número aí de 55,5% de partos cesáreos no Brasil para a recomendação da OMS, que é de 15%, é uma variação grande ali, né? Quase 4 vezes, como a gente colocou ali na reportagem. Esse número chama atenção? Chama atenção e é assustador, porque é 55% no geral. Se você for para a saúde suplementar, vai subir para 85,5%. Na saúde totalmente privada, onde o próprio paciente paga os honorários do hospital, talvez chegue próximo a 100% isso, né? Por que a OMS recomenda até 15%? Porque é um estudo que mais ou menos 15% dos partos geram complicações, ou para a mãe ou para o neonato. Então, até que não é porque é 15%, que
o número certo são 13% dos partos, um estudo nosso aqui da Sociedade de Direito Médico e Bioética, 13% dos partos geram algum tipo de complicação, ou para a mãe, para a parturiente, ou para o neonato. Que é o caso da cesárea, né? Aí é que entra a necessidade da cesárea. Aí indicaria a cesariana, né? Todavia, isso não é respeitado, né? E por conveniência também, ou por medo, ou para evitar um processo, ou algum mal maior, opta genericamente pela cesariana. No serviço público parece que é 40%, né? 55% é o genérico. Porque no serviço público a paciente não tem tanto essa opção de escolher a cesariana. Talvez se o serviço público pudesse escolher, talvez aumentasse. E no serviço público você tem a conveniência também, que deu 18 horas, 19 horas, acabou o plantão, o obstetra vai embora e o substituto dele entra para o plantão. Ele não precisa passar a madrugada, passar o final de semana ao lado da paciente. Então também o próprio obstetra não vai influenciar tanto a paciente e induzi-la para uma cesariana quando não é necessário. Que outros números são importantes, Daphne? Veja, a gente tem o fato de que a cesárea estava 57% e aumentando de 2000 a 2014 e caiu para 55,5% em 2015. E aí eu quero resgatar a atuação do nosso movimento pela humanização do parto e nascimento, em que uma outra rede, a Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa, Parto do Princípio, entrou na Justiça, no Ministério Público, então o papel da Justiça aqui reconhecido, contra o excesso de cesáreas na saúde suplementar. E isso gerou uma primeira norma da ANS de que todos os partos deveriam ter partograma, todas as mulheres deveriam ter seu cartão de pré-natal, e que seria necessário publicizar, e a ANS faz isso hoje em dia, as taxas de cesárea de todos os médicos e todos os planos de saúde da saúde suplementar. Mas, além disso, a ANS identificou uma experiência pioneira que aconteceu na Unimed de Jaboticabal, em que eles conseguiram reduzir a cesárea mudando o modelo e fazendo um processo de conscientização das mulheres da cidade para que elas aceitassem que ocorresse o parto normal para o nascimento dos seus filhos e, em parceria com o Institute of Health Improvement dos Estados Unidos, o Hospital Albert Einstein de São Paulo, construiu-se o programa Parto Adequado. Então, o programa Parto Adequado começou em 2015, envolveu até o novembro de 2016 cerca de 26 hospitais e conseguiu-se realizar 10 mil cesáreas a menos, mais ou menos, na saúde suplementar. Esse programa foi ampliado, hoje em dia se espera que tenha chegado a 150 hospitais e a proposta é que se adotem modelos diferenciados, existe um cardápio de 20 intervenções, mais ou menos, no parto adequado, que cada hospital pode escolher para fazer sua redução. Porque, para mim, é muito claro, os médicos que estão no serviço público são os que estão na saúde suplementar também. Então, se a gente não reduzir as cesáreas na saúde suplementar, vai ser difícil reduzir no público, é o mesmo modelo. E, na verdade, é uma cultura, uma mentalidade. Se a gente puder mudar isso na cabeça dos profissionais, a gente vai conseguir mudar tanto no público como no privado. Eu quero continuar essa discussão, Daphne, sobre mudança de cultura de profissionais e de mães também, mas a gente tem um intervalo. Vou pedir um minutinho aqui para vocês, porque a pausa é rápida. O intervalo é curto, até já. O Fórum está de volta e o nosso assunto aqui hoje, em homenagem ao Mês das Mães, é parto. Temos também um novo formato que permite mais interação entre as diversas áreas do conhecimento e o direito. Por isso, a gente conversa sobre partos com uma médica e um advogado, dois profissionais que, a partir de sua experiência em relação com o tema, esclarecem, por exemplo, se o Brasil vive de fato uma epidemia de cesáreas e quais são as novidades sobre essa discussão. Eu quero alongar essa discussão. O que é preciso fazer para mudar, Daphne? Você dava aí um diagnóstico, né? Como muda? Então, eu pessoalmente acho que a nossa organização Reúna
desde 20 anos atrás, vinha falando a importância de mudar a forma como a obstetrícia é ensinada nas faculdades de medicina. E, felizmente, em agosto de 2017, então não temos nenhum ano, foi lançado o programa APSION, Aprimoramento e Inovação no Cuidado e no Ensino de Obstetrícia e Neonatologia, pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e que envolve 96 hospitais de ensino do país inteiro, todas as regiões, Distrito Federal, e a proposta é discutir a mudança de modelo no ensino. Então, está muito interessante, tem ocorrido seminários em todas as regiões e se discute por onde vai começar a mudança nesse hospital, nesse outro, como é que vamos discutir. Existem apoiadoras contratadas para ajudar o hospital a fazer o seu plano de mudança. Então, esse processo é muito dinâmico, está muito vivo, está muito interessante e eu coloco fé nele. Será que uma mudança como essa, Raul, poderia diminuir o número de ações na justiça sobre esse assunto? Eu entendo até que a tendência futura é que o ginecologista obstetra é hoje já uma especialidade que está diminuindo no Brasil. Temos hoje 30.500 gineco-obstetras, né, no Brasil. Todavia, quase um terço deles não fazem mais obstetrícia, fazem apenas ginecologia, justamente pelo medo do processo. Eu te falava que 13% dos partos geram algum tipo de complicação, que pode resultar em sequela para a parturiente ou para o neonato. E não raras vezes isso vai desaguar no Poder Judiciário buscando alguma indenização. De todos os processos judiciais contra médicos hoje no Brasil, e não são poucos, no estado de São Paulo são 4.500 novos processos por ano indenizatórios contra médicos, né? 27% deles são questionando danos corporais provocados durante o parto. 27%, mais de um quarto, né? E desses 27%, na nossa experiência pessoal, nós não conseguimos analisar todos eles, mas eu tenho mais de 3.000 processos hoje em que nós defendemos ginecologistas e obstetras. Em mais de 60% dos casos, foi resultado de um parto normal retardado que acabou desaguando numa cesariana de emergência. E essa cesariana foi decidida muito tarde, houve uma anóxia cerebral, houve um sofrimento fetal, e esse bebê ou morre durante o parto, ou logo depois do parto, ou ele fica sequelado, sequelas motoras, neurológicas, e aí muda toda a rotina da família, e essa família inconformada vai processar o médico. E o argumento, Paulo, é sempre o mesmo. A gestante, durante 9 meses, ela não ingeriu bebida alcoólica, ela parou de fumar, hábitos noturnos ela mudou, ela fez ginástica específica para gestante, fez pilates, massageava, passava cremes todos os dias. E no último minuto, lá nos 49 do segundo tempo, porque a equipe médica retardou por 2, 3 ou 4 minutos, inviabilizou aquele ser ou então deixou sequelado. E a família quer ser indenizada por isso. Então, há um medo dos obstetras por conta disso também. Por isso, na América do Norte, a figura da parteira, da obstetriz, já está superior à dos obstetras, né? E eu acho que é uma tendência no Brasil. Nós temos no futuro as casas de partos, onde enfermeiras, obstetras vão atuar. E a parturiente só vai ser levada ao ginecologista obstetra se houver alguma complicação ou se for uma parturiente já com as predisposições, pressão alta, pré-eclâmpsia, diabética, aquelas pré-condições que podem redundar numa intercorrência grave. Mas eu queria trazer um outro item que não foi abordado. As mulheres foram tomando cada vez mais consciência à medida que a gente tem a internet disponível. E, em 1996, a Organização Mundial de Saúde lançou recomendações de atenção ao parto normal. Práticas, grupo A, que são benéficas e devem ser adotadas. Grupo B, práticas que são danosas, inefetivas e que devem ser abandonadas. Grupo C, práticas para as quais a gente precisa de mais pesquisa para classificar no grupo A ou grupo B. E grupo D, práticas que têm sido utilizadas de maneira inadequada, por exemplo, a cesárea fora do seu contexto, a episiotomia de rotina e daí para frente.
Quando eu estudei medicina, e isso já vai bastante tempo, tudo que eu aprendi de rotina para atender um parto foi classificado nas práticas danosas, inefetivas e que devem ser abandonadas. E o problema é que o sistema de ensino não se atualizou. Em 2010, quando eu contei isso que eu lhe falei agora para um professor de obstetrícia, era como se eu tivesse tirado o chão. Tudo que ele ensinava ainda era o que está no grupo B, práticas danosas, inefetivas e que devem ser abandonadas. E hoje em dia, as mulheres que tomaram conhecimento disso pela internet, viram e dizem, fazer no meu corpo uma prática que a OMS recomenda que seja abandonada, não, isso é violência. E elas foram tomando consciência e hoje em dia, no movimento de mulheres, você tem uma indignação muito forte contra a violência na atenção obstétrica. E as mulheres estão entrando na justiça contra o que elas consideram não deveria ter sido feito no meu corpo. Isso é uma das coisas. E o outro ponto que eu gostaria de dizer é que agora em fevereiro de 2018, dia 15 de fevereiro, saíram as novas recomendações para atenção ao parto normal da Organização Mundial de Saúde, que reiteram as de 96, acrescentam algumas coisas, falam da importância do contato pele a pele da mulher com o bebê imediatamente após o parto, mesmo na cesárea, que não é geralmente utilizado, e tem uma manobra, principalmente, que as mulheres estão associando muito com a violência obstétrica e com os problemas dos bebês, que é a manobra de Christeler, pressão fúndica, que eu costumo brincar que é acreditar que o corpo da mulher é um tubo de pasta de dente. Você aperta aqui e o bebê sai lá. É uma imagem para você ter noção de como isso é feito. Isso pode acarretar ruptura de útero, fratura de costela, ruptura de baço e vários outros problemas, afora o fato do bebê nascer bastante complicado, porque alguém deitou em cima da barriga da mulher para empurrar. Então, essa questão da violência está entrando também, e as mulheres tomando consciência processam os profissionais, e assim, teve um caso terrível que a gente viu na Câmara Federal, numa audiência pública, a criança completamente com paralisia cerebral e quando você conversava, foi feita durante a cesárea essa pressão fúndica. Então, a gente não sabe quanto que é do retardo na realização da cesárea e quanto que é de manobras intempestivas, inadequadas, que prejudicam muitas vezes a mulher e o bebê. A gente tem comparado desde o início do programa aqui, parto normal com uma cesárea. Agora parece até, inclusive, que a gente está aqui demonizando a cesárea. Não é o caso. No Brasil há muita cesárea, mas ela é importante. Mas em que casos, Daphne, para deixar isso claro? Então, veja, quando a vida da mãe está em risco, quando a vida do bebê está em risco, ou quando você tem um determinado problema na condução do trabalho de parto, a gente chama parto distóxico, que aí é preciso intervir. Por exemplo, se sair, rompeu a bolsa e de repente sai o cordão antes da cabecinha do bebê. Então, o profissional tem que colocar o dedo, empurrar para dentro e correr para a cesárea, porque se a cabeça do bebê no trajeto apertar o cordão, aí ele não vai receber os nutrientes que ele precisa para o trabalho de parto. E outras situações que podem acontecer de emergência. Mas, como ele disse, é entre 10% e 15% que acontece. Então, não haveria indicação de tanta cesárea como ocorre no Brasil. Você até fala isso, né, Raul, que boa parte aí dos partos acaba acontecendo segunda-feira, sexta-feira, para evitar o fim de semana, né? Exatamente, aí é conveniência social, né? Mas eu queria voltar um pouquinho nesse assunto, porque eu me coloco também no lugar do obstetra, né? Essa situação de uma manobra complicada, inadequada, que pode gerar um dano corporal. Às vezes, até para evitar isso, o receio para evitar isso, que isso aconteça, é feita opção pela cesariana. Na minha experiência, sem defender a cesariana, e eu não tenho nem opinião formada, nem a favor, nem contra. Até porque eu nasci de cesariana também, né? Não tenho nenhum trauma psicológico que eu saiba até o momento. Mas sem defender e sem condenar também. Nos processos judiciais,
aqueles danos resultados, tanto no feto, tanto no recém-nascido, quanto na mãe que geraram o processo, não chegam 10% que são de cesariana. Os processos que nós temos contra médico de cesariana é porque houve uma infecção hospitalar no pós-operatório imediato, houve uma fístula, houve uma perfuração de uma alça, sobretudo quando é feito com a ligadura de trompas, e que também é proibido, mas a gente sabe que isso é feito a toda hora no Brasil. Então, os processos que são oriundos de uma cesariana não chegam daqueles 13 mil que eu lhe falei, menos de 300 são de partos cesáreos. 2.700, ou seja, 90% são danos provocados pelo parto normal. E talvez isso gere no médico... mal atendido. Exato. O parto natural, que o normal você só vai saber depois se foi ou não. Não. Natural não é. Natural, isto aí que você conta, não é. Ele é cheio de intervenções, ele só seria natural se permitisse a fisiologia ocorrer. Veja, existe na cultura médica uma visão de que o bebê sofre quando ele está no canal de parto. E, na verdade, eu não sei de onde eles tiraram, porque o bebê nunca disse que ele sofreu para nascer. Nós estamos aqui porque, desde a pré-história, os seres humanos estão parindo, né? As mulheres parindo e os bebês nascendo. Então, essa questão cultural de que o bebê sofre e tem que agilizar e apressar faz com que se faça uma série de intervenções que nem sempre é o melhor que seria indicado para aquele momento. Então, quando a gente fala mudar a cultura do nascimento, é mudar a indicação de cesárea inadequada, inoportuna porque acontece antes do bebê estar maduro, e a aceleração do parto vaginal de maneira a que ele passe a ser uma experiência traumática, seja para a mulher, seja para o bebê. Eu posso perguntar também, Paulo? Claro. E como é que seria o comportamento do médico quando a parturiente opta, não tem indicação clínica para cesariana, mas a parturiente opta, escolhe, amparada no Código Civil, no Código do Consumidor, e exige que seja cesariana? Qual seria a orientação para o médico nessa situação? A primeira coisa, ele tem que saber dialogar com a mulher, o que é melhor para ela, e explicar vantagens e desvantagens de ambas as vias de parto. A segunda coisa, tem vários médicos que dizem, eu não faço cesárea a pedido. Portanto, se eu não faço, você vai ter que buscar outro profissional. Bom, a gente está terminando aqui o programa, tem mais um minutinho. Eu queria aqui um recado final de cada um deles. Começo com você, Raul. Bom, todo o sistema de saúde no Brasil tem que ser repensado, redesenhado. Esse sistema misto, híbrido do SUS com a saúde suplementar, começa que é injusto, porque na verdade tudo é público. A própria saúde suplementar é financiada pelo público porque é uma renúncia fiscal da União. O sistema tem que ser repensado. Nós temos que investir em saúde. Hoje nós investimos em doença. Então, filosoficamente, tem que começar a repensar tudo isso. E você, Daphne, para a gente terminar também. E eu concordo com ele que temos que investir no SUS, num SUS de qualidade, e as experiências mais inovadoras de humanização do parto e nascimento estão no SUS. Na saúde suplementar está a cesárea. Então, eu gostaria de dizer que temos um sistema público gratuito, maravilhoso, e que as melhores experiências e a oportunidade de ter um parto humanizado para as mulheres estão no SUS. Ok, Daphne, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Raul, obrigado também. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Gostou das novidades? Quer rever este programa? Então acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail forum@stf.jus.br. Um abraço e até o nosso próximo programa.